Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 29 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova 2 medidas provisórias, mas recusa outras 2 vindas da Câmara por falta do tempo mínimo para analisar os textos. Nova proposta para a regulamentação de direitos das domésticas vai ser apresentada hoje. O projeto obriga cartórios a registrarem prenomes de origem indígena. Comissão de Assuntos Econômicos aprova Plano Nacional de Educação e lançado o Busca-Leg, ferramenta que permite a pesquisa de informações nos portais legislativos de todo o país. O Senado aprovou ontem 2 medidas provisórias, a que dá isenção de imposto de renda para participação nos lucros e a que destina 7 bilhões de reais aos aeroportos. Outras 2 MPs, também aprovadas ontem pela Câmara, não foram lidas pelo presidente do Senado. Para recusar as MPs, Renan Calheiros considerou o prazo mínimo de 7 dias para a análise pelos senadores. A medida provisória 597 muda a cobrança do imposto de renda para trabalhadores que recebem participação nos lucros das empresas. Fica isento quem ganha até R$ 6 mil por ano. Com as novas regras, o governo vai deixar de arrecadar 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2013. O resultado é um aperfeiçoamento, um tratamento mais benéfico aos trabalhadores brasileiros. O plenário aprovou ainda a medida provisória 600, que trata de vários temas. Um dos artigos permite o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para a reforma de aeroportos públicos. Pelo texto, as obras podem ser feitas pelo regime diferenciado, que simplifica as regras da Lei de Licitações. A ideia do governo é investir 7 bilhões e 300 milhões de reais na reforma de 270 aeroportos regionais. A oposição criticou o excesso de assuntos em uma mesma MP. Essa aqui tem 18 objetos, matérias desconexas já ao sair do forno, do Palácio do Planalto. Depois da ordem do dia, o plenário começou a discutir outro problema: a inclusão na pauta do Senado de uma medida provisória aprovada pela Câmara nesta terça-feira. A MP 605 reduz a tarifa de energia elétrica e perde a validade na próxima segunda-feira. Os governistas defenderam a leitura da matéria, mas a oposição foi contra e cobrou o compromisso do presidente Renan Calheiros de não colocar em votação medidas provisórias que percam a validade com menos de 7 dias. A rigor, seria preciso observar 10 dias de prazo. Se você aplicar a letra do regimento, o prazo seria de 10 dias. 7 dias já é uma flexibilização. Essa é uma medida grave porque foram estudadas todas as alternativas e não há um plano B. E, portanto, o povo brasileiro seria prejudicado. Sem acordo, a medida provisória não foi incluída na pauta do Senado e vai perder a validade. Nós tivemos que estabelecer uma regra de que nós não faríamos a leitura de nenhuma medida provisória com menos de 7 dias. É evidente que, por um acordo consensual, um acordo de procedimento de todos os líderes, nós poderíamos suplantar essa decisão tomada, mas apenas por acordo, consensualmente. Como isso não aconteceu, a regra está mantida. Outra medida provisória, aprovada pela Câmara na tarde desta terça-feira, ficou fora da pauta do Senado. A MP 601 desonera a folha de pagamento e também perde a validade na próxima segunda-feira. As medidas provisórias são todas importantes, todas, sem exceção. Elas são editadas porque são importantes, mas elas não são mais importantes do que o Senado Federal, do que a instituição, do que a democracia. O plenário aprovou ainda um projeto que garante mais autonomia aos delegados de polícia. O texto dificulta o afastamento desses profissionais da condução de inquéritos. Aprovou também a criação de universidades federais no Ceará, na Bahia e no Pará. E ainda, resolução que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar empréstimo de 100 milhões de dólares com o Banco Mundial. O dinheiro vai para o projeto de desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas. Uma nova proposta para a regulamentação dos direitos das empregadas domésticas vai ser apresentada hoje aos parlamentares que estudam o assunto. O relator, que previa a indenização de 40% sobre o fundo de garantia, mesmo em casos de demissão por justa causa, mudou de ideia.
Nós tínhamos uma primeira posição de que igualaríamos o justa causa e o sem justa causa, exatamente para facilitar a discussão do que é e o que não é demissão por justa causa no trabalho doméstico, mas isso levaria a um comprometimento jurídico da proposta. Isso poderia gerar algum tipo de pendência e, mais do que isso, poderia gerar algum tipo de direito adquirido para outras categorias reivindicarem o mesmo tratamento. Então, na verdade, seria um desequilíbrio, um tratamento diferenciado no regimento da CLT. Então, nós preferimos voltar à legislação anterior, claro, mantendo o diferimento, mantendo o pagamento mensal parcelado e, ao final, na demissão, se foi por justa causa ou se foi a pedido do trabalhador, o dinheiro retorna para o patrão ou para a patroa. Se foi sem justa causa, é retirado pelo trabalhador. Portanto, é apenas um fundo de reserva para que exatamente não tenha o impacto de uma vez só no orçamento familiar. O senador Romero Jucá ainda recebe emendas à proposta. Na semana que vem, ele vai se reunir com as centrais sindicais. A regulamentação dos direitos das domésticas deve ser votada na comissão especial na quinta-feira, 6 de junho. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Na primeira parte da reunião, os senadores vão sabatinar o procurador Vladimir Barros Aras, indicado pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Depois da sabatina, a comissão tem uma pauta com 16 matérias para serem analisadas. Dentre elas está um projeto que assegura o registro público a prenomes indígenas. O autor da proposta, senador Cristóvão Buarque, justifica que a medida é necessária para fazer uma exceção à Lei de Registros Públicos, aprovada em 73, que proíbe os cartórios de registrarem nomes que possam expor a pessoa ao ridículo. De acordo com o senador, há nomes indígenas que não são familiares à língua portuguesa, mas que resultam das tradições das tribos e devem ser aceitos pelos cartórios, por mais estranhos que pareçam. Vale lembrar que o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público já aprovaram uma resolução conjunta nesse sentido. A comissão deve analisar também um projeto que estabelece regras gerais para o acesso a cargos efetivos no Serviço Público Federal. André? Obrigado, Dinalva. E a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater os entraves legais para a adoção de crianças. O Plano Nacional de Educação, que destina recursos dos royalties do petróleo para o ensino, foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. O plano define metas para os próximos 10 anos e emprega 10% do Produto Interno Bruto em políticas educacionais. O texto apresentado por José Pimentel trouxe novidades. O relator acatou emenda que prioriza a transferência de recursos a estados e municípios com menor capacidade fiscal e que colaborem com o governo na oferta de educação superior de qualidade. De acordo com o plano, a meta é investir pelo menos 10% do Produto Interno Bruto em educação nos próximos 10 anos. Uma emenda fixou um valor intermediário a ser aplicado no setor no 5º ano de vigência da lei. Trazendo a meta intermediária para que no 5º ano chegue a 7%. Portanto, tem toda uma construção para viabilizar os recursos públicos para a educação brasileira. Para atingir a meta de 10% do PIB, ficou mantida a proposta de destinar 100% dos royalties do petróleo para a educação e mais 50% do Fundo Social do Petróleo, extraído da camada pré-sal. Estamos vinculando os royalties do petróleo da partilha e deixando a outra parte das concessões à espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. O relator acolheu outra sugestão: a garantia de atendimento escolar às pessoas com deficiência de 4 a 17 anos na rede regular de ensino, sem a necessidade de laudo médico. Os educadores, os pedagogos, é quem deve fazer a avaliação da necessidade de uma sala de complementação para aquelas crianças que necessitam deste reforço. A comissão aprovou ainda projeto que amplia de 6 meses para 1 ano o prazo para que empresas em processo de recuperação não sofram execuções judiciais. A recuperação não é para beneficiar os sócios, é para criar condições para que
e, em especial, as pequenas e microempresas possam ter as condições necessárias de recuperação dos ativos empresariais, de recuperação das empresas. O fundamental não é empresas falidas, o fundamental são empresas recuperadas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu ontem o advogado indicado para o Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Calheiros também participou da entrega do diploma José Hermílio de Moraes, em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio. O presidente Renan Calheiros conduziu ao plenário os 3 empresários que receberam o diploma José Hermílio de Moraes. O prêmio é entregue todos os anos a pessoas ou empresas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do país. Foram homenageados os empresários Francisco Ivens de Sá, José Alexandre dos Santos e Robson Braga de Andrade. Essa solenidade haverá de marcar não apenas uma justíssima homenagem a 3 ilustres brasileiros que têm a marca da tenacidade, da perseverança, da crença, da obstinação, mas esse é um dia que nos impõe uma reflexão sobre a indústria do país. O presidente também recebeu o advogado Luiz Roberto Barroso, indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ato de nomeação de um ministro do Supremo é um ato complexo, como se diz, depende de 2 vontades, a indicação da presidenta e a ratificação do Senado. Portanto, nós estamos nesta segunda fase e é o meu papel conversar com os senadores e submeter o meu nome a eles, porque eu dependo da ratificação deles. O presidente Renan Calheiros se reuniu ainda com procuradores gerais de Justiça que participam da Assembleia da Associação Ibero-Americana do Ministério Público. Eles representam países da América Latina, Portugal e Espanha. Os procuradores demonstraram preocupação com a proposta de emenda constitucional 37, que limita os poderes de investigação do Ministério Público. A PEC está em discussão na Câmara dos Deputados. Segundo eles, se for aprovada, a matéria vai dificultar a investigação de crimes que ultrapassam as fronteiras dos países. Eu espero que não seja votada, mas em sendo votada que ela seja arquivada porque ela se apresenta como inconstitucional. A proposta ainda está na Câmara, ela ainda virá para o Senado Federal. Mas é importante que esse debate seja aprofundado para que nós possamos cumprir o papel do aperfeiçoamento institucional do Brasil. O Senado lançou ontem o BuscaLeg, ferramenta que permite a pesquisa de informações nos portais legislativos de todo o país. Desenvolvido pelo Interleges, o BuscaLeg é uma ferramenta de pesquisa que acessa dados de cerca de 400 sites de câmaras municipais e assembleias legislativas, além dos portais da Câmara dos Deputados e do Senado. As informações são reunidas em um único ambiente e o internauta pode filtrar a pesquisa por região. O buscador já está disponível e pode ser baixado gratuitamente. Cada vez que o usuário faz uma busca, todos esses portais, esses mecanismos de busca são acionados e a gente traz o conteúdo, a resposta desse mecanismo e consolida a informação para o usuário. Então ele faz uma busca especializada só dentro dos sites do Legislativo, que são sites que a gente cadastra na ferramenta. Para os envolvidos no desenvolvimento do site, o BuscaLeg é peça importante no processo de transparência do Legislativo. É um aporte importante à cidadania brasileira, à democracia, e me parece que esse novo serviço que o Senado disponibiliza hoje a toda a sociedade brasileira vai contribuir muito para o aprimoramento das nossas instituições democráticas. Nós temos agora um buscador específico, vai fazer com certeza, vai trazer a presença de mais pessoas navegando nas páginas do Senado Federal. Isso é muito bom porque vai aumentar a transparência e a exposição do Senado ao controle social. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.